Pronto, gente. Então, boa noite a todas, todos e todes. Nós estamos aqui no nosso grupo de estudos com o objetivo de abrir para a comunidade também uma discussão. São sempre discussões que a gente observa que atravessa todas essas demandas do tempo presente, sobretudo no que a gente está tentando crescer, né? Que é pensar as humanidades digitais e o ensino de história. E o tema do racismo, ele é um tema que, obviamente, está na estrutura da nossa sociedade, e nós pensamos que o cyberespaço não está alheio a isso. Então, ele está aparentando, refletindo, né, o que temos de melhor e o de pior. E a obra do Tarcísio Silva, ele vai nos ajudar a pensar um pouco sobre isso, e para que nossas práticas, enfim, laborais, seja na sala de aula, seja em onde for, né, eu sei que temos aqui vários participantes que são também de outras áreas, mas que a gente tenha um conhecimento mínimo sobre o assunto, né, esse nosso interesse. Queria também agradecer a todas as pessoas que vão fazer esse momento, que leram a obra, que organizaram esse slide, tá? Todas essas pessoas são, só para avisar para vocês, que elas são do grupo, né? Então, elas são pessoas que estão, vamos dizer assim, em várias fases diferentes de pesquisa. Então, vai ter mestrandos e mestrandas, com mestras, com doutoras, com graduandas de iniciação científica, de extensão, todas essas pessoas misturadas. Esse é o nosso objetivo, para fazer o estudo dessa obra, tá bom? Então, para vocês também terem uma noção de que lugar essas pessoas estão se colocando e treinando também, né, suas falas e suas formas de pensar e estar no ambiente científico, tá bom? Então, eu queria que vocês tivessem também essa dimensão. Obrigada por virem. Eu vou passar a palavra, então, ao nosso mediador, nosso professor mestrando Yuri Farias. Obrigado, professora. Estão me ouvindo bem? Já é boa noite, né? 5h45, aqui já está escuro. Eu queria estender as boas-vindas mais uma vez a todos os participantes, né? Eu conheço alguns já de longa data e outros a gente se conheceu aqui pelo grupo de estudos, então é um prazer estar com vocês. Essa obra é mais uma obra que me surpreendeu, né? Assim, nós estudamos no último encontro a Fábrica dos Cretins Digitais, né? Do Desmurguet. E essas duas obras, elas têm um ponto em comum, que é essa visão crítica sobre as tecnologias digitais. Algo que a gente, às vezes, esquece, né, de pensar. A gente acaba se entusiasmando muito com as tecnologias, né? Eu me lembro que quando surgiu a inteligência artificial, eu fiquei fascinado, né? Porque eu trabalho com muita burocracia, faço memorando, ofício, então a inteligência artificial, para mim, era aquela coisa magnífica. E a gente, quando vai começando a entender muito bem como ela é construída, né? A gente tem que botar o pé no chão e dizer, peraí, vamos com calma, que os algoritmos estão aí para algum motivo, né? Então, essas duas obras, para mim, foram muito interessantes. Essa de hoje, ela traz uma reflexão profunda sobre os algoritmos. Para quem não está familiarizado com esse tema, né? Os algoritmos, na verdade, são a linguagem das máquinas, né? É como elas se comunicam com a gente. Então, tudo que é feito por trás, né, toda a logística, né, a programação que é feita para elas terem essa linguagem com o ser humano, essa interação, é feita por seres humanos também. E o que o autor destaca muito é isso, que as máquinas também reproduzem, refletem, ou melhor, amplificam o racismo estrutural, né, da nossa sociedade. Então, se nós somos uma sociedade racista, misógina, discriminatória, obviamente, tudo que tem da produção humana vai refletir essas características, né? Então, eu acho o caso, o que o autor fala de muitos exemplos, eu acho que o que fica mais prático para a gente entender, assim, de início, o que seria esse racismo algoritmo,
a gente pensar nos filtros do Instagram, por exemplo, né, os filtros de embelezamento, quando a gente posta uma foto e quer que aquela foto fique mais apresentável, a gente coloca um filtro, né? E geralmente é o que os filtros fazem. Eles embranquecem o rosto, né? Muitas vezes eles afilam o nariz, né? Você tem que ter um rosto mais fino, mais magro, né? Ter o olho maior. Então, o que isso quer dizer? Que quem tem o rosto, que tem o nariz mais largo, tem a pele escura, é feia. Então, quem determina isso? Né? Quem constrói esse algoritmo que faz esse tipo de situação, né? Então, nessa obra, a gente vai entender alguns conceitos. Eu acredito que os participantes, debatedores, vão poder explicar algumas coisas interessantes que o autor fala em microagressões raciais, né, nas redes sociais. O autor fala sobre um conceito de necropolítica, que a gente vai ter que ter um cuidado de entender esse significado, como é que as máquinas decidem quem morre e quem vive, né? Fala sobre invisibilidade do algoritmo também, né? Então, assim, são muitos temas que o autor traz, que nos traz a reflexão, mas, acima de tudo, como a própria professora Vanessa explicou, a gente precisa, acima de tudo, se apropriar dessas informações para trazer o debate, inclusive, para o nosso chão, né? Para a sala de aula, para o nosso cotidiano, né? O que a gente pode fazer para combater esse racismo algorítmico. É que nem aquela máxima que a gente repete bastante, não adianta não ser racista, tem que ser antirracista, né? Então, a gente precisa, sobretudo, eu acho que o caminho mais fácil é pressionar nossos políticos a criar meios, né, de controle, não de controle, mas de transparência, né, dessas big techs, né, dessas grandes empresas de tecnologia que visam, na verdade, o lucro. Não estão preocupadas com o bem-estar social, né, e com um discurso antirracista. Elas querem lucrar e usar a gente como mercadoria, né? Então, nós vamos ter aqui a participação de algumas pessoas. O autor, o professor já falou brevemente sobre ele. Ele é um estudioso dessa área. Deixa eu voltar aqui, que me perdi aqui. Tarcísio Silva, ele é especialista nesse tema das tecnologias digitais e na luta contra o racismo, né? Ele tem algumas obras produzidas. Ele é doutor em Ciências Humanas pela Universidade do ABC Paulista e também em Comunicação pela Universidade da Bahia, Federal da Bahia, né? E nós vamos ter aqui uma divisão bem interessante com base nos capítulos do livro. O livro ele apresenta 6 capítulos e nós fizemos aqui uma divisão bem prática, né? Cada capítulo vai ficar com 1 ou 2 debatedores. O primeiro capítulo com Gabriel Bastos, né, que fala sobre esse discurso racista na internet. E depois, no capítulo 2, o que as máquinas aprendem, né, com Tiago e Ana Laíse. A visibilidade algorítmica diferencial, com Adriana Casimiro. A necropolítica algorítmica, com Miriam e Maria Clara. Tecnologias são políticas e racializadas, com Rubem Souza. E reações, remediações e invenções com a Ana Amélia. E, por fim, o Danilo e a Flávia vai fazer uma fala concludente, né, fazendo uma apanhada geral, e aí talvez a gente vai abrir para, se der tempo, né, para perguntas no final do debate, certo? Então, espero que todos possam fazer suas contribuições. A professora já falou que a gente não precisa esgotar a obra, né, professora? A gente precisa apenas fazer aqui um chamamento, né, para conhecer as principais ideias, tentar levantar aqui alguns apontamentos, algumas discussões e incentivar o pessoal a se aprofundar posteriormente. Então, eu espero que todo mundo consiga cumprir aqui o nosso cronograma, que eu acho que é 10 minutos por capítulo, né, professor? Acho que 5 minutos para cada, né, para a gente poder... Eu vou até cronometrar para a gente não ter... eu vou avisar o tempo para vocês, para a gente não ficar com o horário excedido, certo? Então, eu vou passar a palavra agora para o primeiro debatedor do discurso, que é Gabriel, com o capítulo número 1. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos e todas. Deixa eu me apresentar. Eu sou Gabriel Bastos, sou licenciado em História na Universidade Federal Fluminense, sou professor de História na rede privada no estado do Rio de Janeiro e sou apresentador do podcast de História ClioCast, que é uma das produções do coletivo de divulgação científica chamado Clio História e Literatura. Se vocês tiverem interesse, podem procurar por aí. Fica o primeiro merchan
do nosso projeto. Bem, ficou na nossa divisão, incumbido a mim, o debate do primeiro capítulo, capítulo número 1, que é o capítulo mais geral, tratado pelo professor Tarcísio Silva, e o capítulo tem como título a noção de discursos racistas na web e nas mídias sociais. Vou pedir para avançar o slide aí para mim, por favor. Bom, gente, a gente começa o nosso debate fazendo um discurso, fazendo uma primeira fala, contextualizando o texto. A gente, nesse capítulo, identificou alguns pontos muito interessantes, mas a questão, pelo menos a meu ver, central, para entender esse capítulo e pensando o capítulo dentro de uma esfera mais geral do texto, é a ideia de que, neste primeiro capítulo, o professor Tarcísio Silva estava preocupado em fazer com que a gente refletisse a ideia de que o racismo online, que a princípio é a grande questão deste livro, a questão que perpassa todos os capítulos do livro, passasse para a gente entender que o racismo no ambiente digital é mais do que as brutais ofensas e os xingamentos raciais que a gente encontra nas nossas redes sociais. Ou seja, é perceber que esse aspecto é um dos aspectos que evidenciam o debate a respeito de raça, racismo e outras questões no âmbito das redes sociais. E esse ponto é central para a gente desmistificar alguns elementos que vão ser feitos ao longo do próprio capítulo. E eu sigo a leitura do texto pensando um ponto que eu achei genial na análise do Tarcísio, que é a ideia de que a gente precisa superar, em certo sentido, enfatizar, em certo sentido, uma ideia que se propagou no início dos anos 90, início dos anos 2000, no auge, ou pelo menos no início do processo de popularização da internet no Brasil e, quiçá, no mundo, que é a ideia de que nessas redes e no espaço virtual a gente não teria uma corporificação, ou seja, é a ideia básica que a gente poderia usar num recurso didático para tentar entender esse conteúdo, que é a ideia de que na internet não há dimensões de raça, racismo, identidade e outras questões. E ao longo do texto, o Tarcísio vai mostrar que essa percepção não passa de um mito, que essa ideia de uma internet completamente livre de preconceito e que, em certo sentido, promove um certo apagamento das identidades e das questões raciais, ela não acontece. E que acaba sendo a internet um espaço de propagação do racismo. Ou seja, a gente tem uma reprodução no ambiente virtual de toda uma dinâmica que acontece já no ambiente social. E, para isso, ele operaciona um conceito, que é o conceito de racismo online, que é bem legal para a gente perceber como que ele está pensando a dimensão do racismo na esfera online, dentro dos aspectos, dentro do ambiente universitário, digital, mas também universitário, e por aí vai. Então, olha só, como é que o Tarcísio define a ideia de racismo online? E aí eu passo a citá-lo, e aparece aí na tela de vocês. Racismo online é um sistema de práticas contra minorias racializadas que privilegiam e mantêm poder político, cultural e econômico em prol de brancos no espaço digital. Ou seja, ele está enfatizando para a gente que o racismo no ambiente online, no ambiente digital, é um conjunto, um sistema, um conjunto de práticas que visam reproduzir privilégios de uma determinada branquitude em detrimento a grupos que passaram por algum processo de racialização. Ou seja, a gente está falando que racismo da internet não é exclusividade, as vítimas não são exclusivamente negras, mas acabam acompanhando e tendo outros espaços. E outro elemento bastante interessante na análise do Tarcísio é a ideia de que o racismo online ele pode ter um caráter bem infame. Eu usei essa palavra porque me pareceu mais
factível, mais politicamente correto dizer deste forma. Por quê? No ambiente virtual, o Tarcísio vai argumentar para a gente que o racismo ele tem uma sutileza, ele tem um conjunto de características, de questões muito próprias, que fazem com que, muitas vezes, as discriminações soem de maneira sutil, disfarçada, maquiada. Mas não é só isso. E que no ambiente virtual, nos ambientes de redes sociais, a gente percebe também um caráter paralisante das agressões. E aqui, gente, é um ponto importantíssimo de ser destacado. De modo geral, as agressões nestes ambientes são feitas de forma muito pontual e não se expõem de uma maneira muito aberta. Ou seja, a gente está falando, e aqui a gente está, obviamente, citando o nosso autor, que a noção que ele vai operacionar é o conceito de microagressões, ou seja, são agressões pequenas, mas não quer dizer que não são importantes. São pequenos atos, pequenas práticas, pequenos comentários e uma série de outras ações dentro deste ambiente. E isso, por consequente, leva a gente a pensar que como que esse racismo se manifesta do ponto de vista das suas agressões. E, para mim, que conheço o ambiente virtual há algum tempo, trabalho com isso, produzindo conteúdo, me fez pensar bastante a respeito do tema. E aqui, o Tarcísio lança para a gente, aí está no slide que vocês já estão vendo, quem são os criminosos e as vítimas dessas microagressões, ou seja, quem são essas principais pessoas que estão passando por esse processo. Então, os dados que o Tarcísio elencou, a partir de algumas pesquisas que ele usou na construção desse texto, são as seguintes. 81% das vítimas de racismo no Facebook, que é o espaço amostral que ele utilizou, são mulheres negras de classe média ou com ensino superior. O que essa resposta, esse debate está trazendo para a gente? Que trata-se de mulheres com um processo de crescimento do seu prestígio e algum poder social. A gente está falando de pessoas que, de alguma maneira, se destacam na sua área de atuação dentro do espaço social mais amplo. E mais, 76,2% dos agressores não tinha nenhum relacionamento prévio com as vítimas. Ou seja, a gente está falando de alguém que muito provavelmente nunca viu anteriormente a pessoa, que é extremamente chocante, tendo em vista que a gente, às vezes, tem uma perspectiva de olhar o racismo por uma outra ótica, né? Pensar numa ótica mais próxima, mas não. É um ódio disseminado ao ponto de se atacar pessoas com quem você nunca conviveu, não teve nenhum tipo de contato. Outros dados muito relevantes da violência no espaço virtual, trazidos pelo Tarcísio, é de que 66% dos agressores são homens jovens. Ou seja, a gente pode definir muito claramente que o perfil de quem propaga discursos racistas no ambiente virtual são casos de homens e homens jovens. Ou seja, a gente percebe que há uma possibilidade maior de você identificar quem é esse agressor e, inclusive, criar políticas para incentivar o processo de combate a essa situação, já que a gente consegue muito claramente identificar quem são os agressores. E, por fim, a gente tem um outro aspecto muito interessante e importante, que é a ideia de que a gente consegue perceber muito claramente que os eventos racistas mais pesados ocorrem quando mulheres expõem aspectos positivos nas redes sociais. Ou seja, é uma forma de deslegitimar o argumento de que as meninas estão expondo as suas questões. Então, gente, para a gente caminhar e ser mais rápido, afinal de contas, a minha exposição não vai esgotar o capítulo do racismo, é perceber que criminosos e vítimas do ambiente virtual tem cara, tem raça, tem cor, tem gênero, e a gente percebe muito claramente.
para finalizar, vou avançar 2 slides aí para a gente ser mais rápido nesse processo da nossa exposição, é perceber o seguinte, que para além da questão desses insultos que a gente poderia pensar, a gente tem outros insultos, a gente tem outras formas de agressão, mas essa é uma das formas de manifestação com que o racismo se apresenta. Então, vou pedir para o Yuri avançar para o último slide aí do capítulo 1, para a gente debater algo que eu acho mais importante. Pode passar mais 2 slides aí, que é o próximo. Este. Que é o seguinte, gente. Vou voltar um pouquinho no outro slide. Que o racismo é como pensa, por exemplo, o autor Silvio Almeida, com relação ao seguinte, que o racismo é uma tecnologia moderna, ou seja, um mecanismo de construção de consensos, criação de desigualdades, etc., que é uma tecnologia perversa. No seguinte sentido, que a gente, às vezes, tende a perceber a questão do racismo numa perspectiva das agressões. Porém, o Tarcísio vai mostrar que o discurso racista na web e nas mídias sociais ultrapassam esse aspecto. E se dá de pelo menos mais 4 outras formas possíveis da gente identificar. A primeira é a exclusão de marcadores sociais de diferença. Ou seja, a gente está falando que, basicamente, nas redes sociais, elementos que poderiam dar identidade a determinados indivíduos são excluídos com o objetivo de você cercear a liberdade desses indivíduos naquele espaço e que, em certo sentido, promovem uma prática racista. 2, a moderação de conteúdos e crimes raciais ela passa por filtros muito mais complexos para, por exemplo, excluir uma postagem ou limitar a sua expansão. Então, há determinadas práticas criminosas são muito mais combatidas e menos acabam passando por um rigor muito maior das plataformas do que os crimes raciais. Terceiro, a ideia de que pretos e pardos são calados no ambiente social, que é a ideia de que o processo de impulsionamento e recomendação de conteúdo tem claramente uma questão de classe e, sobretudo, de raça. Afinal de contas, de modo geral, se a gente perceber, os influencers, em geral, têm uma determinada cor. E, em geral, não são pessoas de pele preta ou parda. E, por fim, ter quarto e último aspecto que eu acho que seria interessante de ser destacado dentro desse capítulo genial escrito pelo Tarcísio, que é a ideia de que as pautas negras são invisibilizadas, porque, de modo geral, as plataformas limitam o alcance desses debates, sobretudo nas plataformas da Meta, Facebook e no Instagram. Ou seja, a gente está basicamente dizendo que o racismo, e aí eu concluo, não se expressa apenas nas bizarras manifestações de xingamento que a gente encontra nas redes sociais, mas que, para além disso, o discurso e a propagação do racismo online tem outros mecanismos que são tão excludentes e bizarros quanto os próprios xingamentos. Obrigado, Gabriel. Você passou um pouquinho do seu tempo, viu? Vou cobrar da próxima vez. Pode cobrar depois. -3 na próxima. Parabéns pela apresentação. Vocês respondeu muito bem esse capítulo 1. E eu acredito que as plataformas digitais, elas não intervêm, né, não são antirracistas, porque o discurso de ódio gera engajamento, né? E esse engajamento gera audiência. E a audiência gera lucro, né? Então, elas não estão interessadas em combater esse discurso racista, porque parece que faz parte do jogo, né? De certa forma. Então, obrigado mais uma vez. E vamos dar continuidade com o capítulo 2. Desta feita, falando um pouco sobre a inteligência artificial, como as máquinas aprendem, né? Com os debatedores David e Werley. Sejam bem-vindos, boa noite a vocês. Estão com a palavra. Bom, então, boa tarde, pessoal. Boa noite já, né? Eu sou Thiago. Boa tarde, pessoal. Boa noite já, né? Eu sou professor da Educação Básica e sou orientando da professora Vanessa no
Prof. História, né, no mestrado de Prof. História. E eu fiquei com esse segundo capítulo, eu e a colega Ana Laís, ela me informou que não poderia comparecer hoje, então vou adiantar aqui, capitanear então a discussão do capítulo de uma maneira rápida, né, concisa. Então, o capítulo ele é intitulado de O que as máquinas aprendem, né? E ele basicamente conecta aqui essa aliança, digamos assim, né, entre aspas, entre a progressão dos algoritmos e a impulsão, né, dada pelas inteligências artificiais durante, principalmente aí, os últimos anos, né? Então, o autor Tarcísio Silva, ele condiciona dois tipos que devem ser explorados, não explorados, melhor dizendo, pelos algoritmos, né? Seria, no caso, a inteligência artificial geral, que trabalha com autônomos, né? Aqui, parafraseando aqui um exemplo fictício, né? Seria mais ou menos o C3PO ou a Skynet, né? São sistemas absolutamente complexos que conseguem desenvolver personalidades próprias das inteligências artificiais. E ele também condiciona a discussão a partir de um uso da inteligência artificial mais estreita, que ele chama de estreita, né? Que seria, de fato, a discussão cabível dentro do capítulo, né? Onde se concebe a ideia de algoritmos como recomendadores de conteúdos e produtos. Ela é elaborada, essa inteligência artificial, ela é elaborada para resolucionar o que ele chama de soluções mais simples, que seria, no caso, o que nós encontramos aí quase que através de minutos quando utilizamos o nosso smartphone, por exemplo, né? Todos os aplicativos, as redes sociais, todos eles são condicionados aí pelo uso dessa inteligência artificial de maneira estreita, condicionada pelos algoritmos que reproduzem, né, diversos conteúdos aos quais nós vamos acessando ali diariamente, né? Ele também parte da ideia de duas tradições de inteligência artificial. Uma que vai ser condicionada ali a partir da década de 1950, e vai mais ou menos até a década de 1990, que ele chama de modelo simbólico dedutivo, né? E aí, quando eu estava lendo sobre essa modalidade, eu me lembrei, acho que os mais antigos aqui vão lembrar, né, do duelo de Kasparov e do computador, do xadrez, né? Então, essa inteligência artificial dedutiva, ela se condiciona mais em uma materialidade simbólica, em um espaço mais reduzido, onde ele pode elaborar diversos sentidos para resolver problemas mais práticos. Já a partir de 1990, ele começa a trabalhar sob a ótica do modelo conexionista indutivo. Essa já é bem mais complexa, né? Bem mais multitarefada, bem mais plural, que é usada basicamente por esses grandes conglomerados aí, as Big Tech, né? Que seria esse GAFAM, né? Que é um grupo que condiciona aí as grandes empresas de tecnologia que se utilizam da inteligência artificial para impulsionar os algoritmos com obtenção, com o intuito, o objetivo de gerarem lucro, né? A partir sociais e entre todos nós, né? Então, essa discussão ela vai acabar potencializando até uma questão ética, né? Que a última parte do capítulo, o autor, ele vai justamente dar um exemplo de uma robô chamada Tai. Né? Tai seria uma robô que foi produzida pela Microsoft em parceria com o Twitter, né? Um chatbot, melhor dizendo. E ela começou a operacionalizar no antigo Twitter, né? Tinha uma aparência jovem e foi projetada para ser uma espécie de chatbot escolar, né? Onde iria dialogar com principalmente jovens americanos entre 18 e 24 anos sobre
questões diversas que envolviam o mundo adolescente, o mundo jovem, ao qual esses indivíduos aí estavam inseridos, né? Só que o chatbot começou a apresentar problemas horas após ele entrar em circulação. Começou a reproduzir diversos discursos misóginos, xenofóbicos, racistas, preconceituosos, quando entrou em diálogo direto com alguns indivíduos que propagaram esse tipo de conteúdo. Isso gerou um problema para a plataforma, que retirou o TAI do ar, só que não assumiu, digamos assim, uma culpabilidade pelo fato. Ela simplesmente deu a justificativa de que esses algoritmos eles fazem parte de segredos de negócio e que eles não são responsabilizados pelo que os humanos acabam dialogando com eles dessa forma, né? Então, sendo assim, acho que não sei se eu ainda estou apresentando. Tá sim, Tiago, pode concluir, viu? Gente, desculpa, é porque aqui a gente está uma chuva imensa, minha internet está completamente instável. Então, gerou esse tipo de problema que gerou um debate ético. E a reflexão importante que o autor faz disso é a repercussão que esse fato tomou, né? Porque ele diz que a grande maioria da mídia, né, a grande maioria das reportagens que saiu após esse acontecimento, se preocupou muito mais em valorizar, em potencializar o uso dessa inteligência artificial, jogando a culpabilidade nos seres humanos, né? Dizendo que a inteligência artificial ela operou de maneira automatizada e, de fato, ela reproduziu os discursos devido à maldade humana, né? Devido a essa questão. Isso gerou um debate ético interessante. Ele cita dados que 12% das produções, né, jornalísticas e da repercussão que foi feita após isso, defenderam as vítimas, no caso dessas agressões aí que foram instituídas pelo chatbot no Twitter, né? E a grande maioria optou por outro lado. A Microsoft depois reformulou, repaginou esse chatbot, renomeou, inclusive, deu outro nome, deu o nome de Zoom, que seria uma representatividade de um perfil de um adolescente de 13 anos, e que apresentou alguns filtros mais eficazes no sentido de assuntos mais contundentemente delicados. Mas, em contrapartida, ela demonstrou também uma prevalência muito grande em defesa ao imperialismo militar e capital dos Estados Unidos. Então, ela reagia também com agressões a conteúdos, por exemplo, que relacionavam ideias que eram contrárias ao regime imperialista americano. Por exemplo, assuntos que tinham a ver com a religião muçulmana, com o Iraque, com o Irã, né? Com a questão racial dos Estados Unidos e etc. Um minutinho, Tiago, para concluir. Não, então, ok. Concluo aqui. Ok, fechou? Ainda tinha 20 segundos. Ok, então agradeço, Tiago, pela participação. Realmente não podemos ser ingênuos a ponto de achar que a inteligência artificial é algo mágico, né? Como se não tivesse estruturas empresariais por trás e dados enviesados, né, que acabam construindo esses algoritmos e achar que ela sempre está bem intencionada, né? Então, dando prosseguimento, vamos... Algum comentário, professora? Não, né? Vamos para o capítulo 3, que fala sobre as visibilidades e invisibilidades, né, do mundo computacional. Será que o que é que as IAs veem nos rostos negros? Vamos ver se conseguimos entender essa pergunta com a participação de Adriana Casimiro. É isso? Então, boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Boa noite, Yuri.
Não coloca pressão não, Yuri, que eu não sei trabalhar sobre pressão. Já marquei seu tempo. Ave Maria. Vamos lá. Então, ficamos com o capítulo 3. Vou só pedir para você adiantar o slide. Visibilidades algorítmicas diferencial. Então, nesse capítulo, o Tarcísio ele propõe uma reflexão de como a visão computacional, o sistema de processamento de dados e principalmente de imagens, como eles não são neutros, né? E a ideia central do capítulo é mostrar que a visibilidade proporcionada por esses sistemas algorítmicos, ela é seletiva e desigual, e para algumas pessoas, tá, ainda tem suas vidas, seus corpos, seus rostos controlados e expostos, né? O autor ele mostra que esses sistemas ele trata de maneira diferente pessoas brancas e pessoas não brancas, tá? E é isso que ele chama de visibilidade algorítmica diferencial. A forma como esses algoritmos eles mostram como corpos, discursos ou culturas são tratados dependendo dos critérios de busca e de processamento desses dados. E aí ele vai dividir esse capítulo em 5 pontos, que nós vamos tentar aqui brevemente apresentar. Então, ele vai trazer o primeiro ponto, que é a visão computacional, os modos de ver e de controlar. Então, o que o Tarcísio chama de visão computacional? Ele chama de visão computacional o campo da inteligência artificial, que capacita os computadores a enxergar, aspas, esse enxergar e interpretar o mundo visual de forma semelhante aos humanos. E isso envolve a aquisição e o processamento, análise e compreensão de imagens e de vídeos no mundo digital. E esse sistema de reconhecimento e de vigilância facial, eles são a forma contemporânea, digamos assim, de olhar o mundo, mas eles se conectam com uma história, um grande histórico de controle da disciplina de corpos, sobretudo dos corpos negros. A tecnologia, ela não apenas vê, mas ela interpreta e classifica esses corpos, operando com base nos critérios que são carregados de preconceitos históricos e sociais, né? E aí o Tarcísio ele vai trazer a reflexão para além da técnica, para além dessa visão computacional, né? Porque não se trata apenas de como os algoritmos funcionam, é importante refletir como é que eles veem o mundo, ou melhor, como eles são treinados para ver o mundo. E o autor ele vai destacar, nesse ponto, 2 eixos principais, que é a visibilidade reduzida, ou o apagamento desses corpos e desses rostos, ou a superexposição, ou a visibilidade excessiva. Essa superexposição é a superexposição negativa. Então, a gente vai ter conteúdos antirracistas marcados como impróprios, vamos ter postagem de pessoas negras tendo menos alcance, supressão de pautas negras, como o Gabriel já trouxe, ou, muitas vezes, grupos são mostrados com frequência de maneira negativa, reforçando estereotipos, ou ainda quando rostos negros são mais facilmente detectados por algoritmos de vigilância e policiamento. E aí a gente pode, hoje comentando com um professor, colega, trabalho, que teríamos esse debate, aí ele falou assim, não tinha pensado sobre isso, que eu sempre tive muita dificuldade com esse sistema de identificação facial, de reconhecimento facial. Comigo sempre acontece algum problema. Coincidentemente, ou não, esse professor ele é negro. E aí ele vai trazer ainda os vieses e os impactos sociais disso. Por quê? Isso é um problema. Porque esses sistemas, eles reproduzem e intensificam vieses que já são presentes na nossa sociedade, que são as marcas do racismo e das escolhas humanas dentro dos contextos sociais que analisam essa visão computacional.
Então, o reconhecimento facial, ele pode falhar ao identificar rosto de pessoas brancas, levando a erros e exclusão. Aí o autor ele vai até trazer um exemplo, né, de sistemas treinados para fazer esse reconhecimento facial, mas que apresenta resultados diferentes ao lidar com rostos brancos e rostos não brancos. E aí a gente vai para o segundo ponto, que é a questão do embranquecendo rostos brancos, que o autor destaca nesse capítulo. Para Silva, o embranquecimento algorítmico ocorre quando sistemas de edição de imagens ou de filtros tendem a clarear, que foi acho que o Yuri já falou lá no início, tendem a clarear, a suavizar esses traços, né, faciais de pessoas negras. E por que isso é um problema? Porque isso tende a perpetuar padrões de beleza, a trazer o padrão de beleza eurocêntrico como o padrão ideal de beleza. Ele tende a apagar identidades e perpetuar ainda mais a discriminação, trazendo a ideia de que a branquitude é que é o padrão ideal, que a beleza branca é que é a verdadeira beleza. Gerando o que o autor chama de racismo algorítmico, que é exatamente esse reforço nessa estrutura social. Então, o embranquecimento, ele não é apenas uma questão técnica. E o embranquecimento, ele reflete e reforça as ideias racistas de beleza, numa sociedade já marcada pelo preconceito e pela desvalorização da diversidade. No ponto 3, o autor vai trazer a questão do banco de dados, buscas e representações. E aí, como é que esses dados moldam o mundo digital? Então, as bases de dados são usadas para treinar os sistemas de IA. E muitas vezes reproduzem estereotipos ou são pouco diversificados. Isso nos leva a construir aquele padrão de branquitude, de representação que favorece certos grupos enquanto marginaliza outros. Os algoritmos, eles são treinados por bancos de dados que são construídos por humanos, e esses dados refletem os valores excludentes e estereotipados da sociedade. E aí, nas buscas online, qual é o problema disso? Muitas vezes, nós temos termos neutros que são associados a conteúdos racistas. Se a gente colocar, por exemplo, lá no buscador, lá no Google, cabelo feio, vai aparecer diversas imagens de cabelo, mas uma que vai aparecer em primeiro é o cabelo crespo, marcando esse tipo de cabelo como associado a algo feio. Isso só para dar um exemplo. Além dos dados criminais, registros que imaginemos aí um banco de dados treinados apenas com um banco de dados criminais treinados apenas com pessoas negras. Isso vai ensinar o algoritmo a pensar que todo negro, toda pessoa negra é criminosa, vai associar, né, essas informações e reforçar o preconceito. E o que os computadores veem nas imagens? E é o quarto ponto que o autor aborda neste capítulo. Um minuto, tá? Calma. Os computadores veem por meio de códigos, padrões e dados. Tá? Não tem a mesma percepção que nós humanos. Os computadores, eles analisam imagens por meio de algoritmos, e esses bancos de dados, como já falei anteriormente, eles são produzidos por humanos. Então, a forma como esses dados são estruturados, eles vão treinar essa máquina para ver. Né? E essa visão, ela é moldada exatamente por quem? Por quem programa esses dados, e aí cabe a nós fazermos a reflexão. Quem está por trás dessas tecnologias e com quais interesses? Quem é que treina essa máquina? Onde é que o racismo se insere nessa visão? O racismo se insere
exatamente nesse interesse e nesse treinamento que as máquinas recebem, tá? Trazendo essa história da neutralidade tecnológica. O Tarcísio ele vai derrubar essa ilusão que não existe tecnologia neutra, isenta ou imparcial. E no último ponto, uma imagem vale mil controvérsias. O Tarcísio ele vem desfazer essa ideia de o ditado popular, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Não. O Tarcísio Silva ele vai mostrar que as imagens geradas e interpretadas por sistemas algorítmicos geram controvérsias, sim, e que seu uso pode implicar numa vigilância seletiva ou em decisões injustas e marginalização de alguns grupos. Por isso, as imagens digitais elas estão sempre em disputas de sentido. Por trás de uma imagem inocente, nós temos uma multiplicidade de interpretações. Os indivíduos, eles fazem suas interpretações a partir de suas próprias lentes culturais, históricas e sociais. E uma imagem, ela pode levar a leituras diversas e, por muitas vezes, até conflitantes. E, por fim, o Tarcísio vai dizer que isso afeta quem aparece, como aparece e com que valor simbólico aparece nessas buscas na internet. Então, a tendência do algoritmo de embranquecer ou alterar os traços faciais de pessoas negras gera controvérsia e imposição de padrões estéticos eurocêntricos e a negação da diversidade racial tão presente em nossa sociedade. Para concluir, antes que o Yuri diga que meu tempo acabou, nesse capítulo, o Tarcísio traz a ideia de que uma imagem vale 1000 controvérsias, ressalta a importância de analisarmos criticamente as imagens produzidas, processadas por algoritmos, reconhecendo seu potencial para gerar os debates acalorados nos nossos espaços de atuação, sobretudo nas salas de aula. E, diante desse contexto, se faz necessário questionarmos a ideia de neutralidade tecnológica, pensar, propor, discutir, criar políticas públicas sobre ética e o uso dos algoritmos, ouvir e valorizar pesquisadores, ativistas, criadores de conteúdos negros, indígenas, e pensar, criar e trazer para o debate tecnologias antirracistas pensadas a partir da justiça social, entendendo que esse sistema, como o Yuri já falou lá em cima, estão preocupados apenas com o lucro e não com o debate e a justiça social. Essa parte cabe a nós, professores e pesquisadores. Obrigada. Muito bem, nós que agradecemos, Adriana. Você pontuou muito bem aí de tarde o capítulo, e a gente vê de fato que existe uma lógica da branquitude, né? Os sistemas são, de fato, a inteligência artificial torna o mundo uma imagem racista do mundo, da maneira mais clara, né? E alguém, professora, quer fazer um comentário? Pode prosseguir. Nós vamos agora entender um conceito que eu achei muito interessante, esse conceito de necropolítica, né? Parece uma coisa fácil, mas ele tem uma certa complexidade, e nós vamos deixar agora a carga do capítulo 4 com Miriam. Boa noite, Miriam. Estou vendo você aqui. Fique à vontade. Né? Boa noite. Bom, o capítulo 4 é intitulado como Necropolítica Algorítmica. Aí eu vou começar contextualizando o que é e como o autor relacionou isso com os algoritmos, certo? A necropolítica, ele é um conceito de Attlee Mbembe, é difícil o nome dele, né? Ele é um filósofo e ele explica que as instituições a necropolítica é um mecanismo que os estados e instituições usam para definir quem vive e quem morre. Ou seja, consegue, por meio disso, com sua influência e tudo mais, marginalizar grupos. Ou seja, grupos negros, mulheres, indígenas, são decididos seu destino a partir justamente desse mecanismo. Então,
Então, ele basicamente relaciona a necropolítica com os algoritmos. Hoje em dia, os algoritmos ele é utilizado justamente para fazer a automação das decisões. Só que esses algoritmos eles têm uma base de dados com relações sociais na sua influência, ou seja, questões racistas, xenofóbicas, dentre tantas outras. Então, esse racismo presente nesses algoritmos são refletidos nas IAs, nos mecanismos de reconhecimento facial. Então, é justamente aí que o Estado e as instituições conseguem exercer seu poder de decidir quem vive e quem morre a partir agora de algoritmos, não só fisicamente. Então, nesse capítulo, ele trata o racismo algoritmo não só como uma questão de ofensa, de bullying nas redes sociais, certo? E ele basicamente mostra como nova forma de racismo, né? Como é que ela reflete as desigualdades raciais históricas, né? Presentes até hoje. E assim, ele fala, né? Ele destaca muito no capítulo a questão do reconhecimento facial aqui no Brasil, que hoje em dia esses sistemas eles são amplamente utilizados no Brasil e no mundo, só que eles não têm uma veracidade, né? Existem estudos que mostram que ele não é tão eficiente assim, que tem muitos erros. Só que, mesmo assim, a gente tem políticas que asseguram, né, que essas ferramentas continuem, políticas que pesquisam mais para utilizar essas ferramentas. E um dado que eu achei muito interessante é que entre 2018 e 2019, lá na Bahia, 90,5% das pessoas presas foram pessoas negras. E muitas dessas pessoas foram presas a partir do reconhecimento facial. Então, essa base de dados tem o quê? Tem viés racistas, viés de um contingente de dados que favorece a criminalização de pessoas negras, o que faz com que a gente tenha um encarceramento em massa, né? Pode passar. Certo. Outro conceito que o autor trouxe foi o tecnochauvinismo, certo? Que é basicamente uma crença, né? Ele explicou que é basicamente uma crença de que a tecnologia ela é neutra, né? Que ela não tem danos, ela não tem defesa de um ponto de vista ou de outro. Só que a gente tem que pensar que toda tecnologia é gerada por um grupo e para um grupo específico. E esse grupo específico, geralmente, é um grupo de poder. Então, com certeza, essa tecnologia vai defender o ponto de vista dessas pessoas que estão no poder, que geralmente marginalizam grupos, certo? E, bom, o autor coloca, né, que a gente não pode ter essa confiança cega na tecnologia e que, ignorando os sistemas que são criados com essas bases de dados, porque essas bases de dados são carregadas de banco de imagem, informações enviesadas, certo? E, assim, uma frase, né, que ele coloca, que é o tecnochauvinismo, transforma a ideologia em método. Ou seja, a gente coloca um regime, né, permite, né, também, que esse tipo de preconceito disfarçado seja usado como conhecimento científico, né? E outro ponto, né, que ele também estava falando foi sobre a intensificação da seletividade penal, né? Com esses erros, principalmente em reconhecimento facial, utilizado no policiamento público, né? Segurança pública, a gente tem um encarceramento em massa. E essa criminalização, ela só vem reforçando estereótipos que vêm desde o período da escravidão aqui no Brasil. E pode passar o slide. Lendo esse capítulo, eu lembrei de um documentário que eu assisti faz um bom tempo já. E
para mim, ele tem tudo a ver com essa questão. O documentário, ele fala sobre a 13ª emenda, né, a questão o nome do documentário, da prisão de pessoas negras nos Estados Unidos. Só que, assim, contextualizando o que é a 13ª emenda, é basicamente uma emenda que abolia a escravidão lá nos Estados Unidos. E essa emenda falava que todos tinham direito à liberdade e tudo mais, né, essa questão, só que exceto tinha a punição para pessoas que eram pegas, que tinham sido devidamente condenadas por algum crime de vadiagem, esse tipo de coisa. Aí, essa questão, né, me lembrou muito o documentário, porque ele fala que, a partir daí, a gente começa a criminalizar pessoas negras, que foi justamente o que acontece no documentário. Ele vai especificando como a situação dos Estados Unidos foi favorável para o encarceramento em massa da população negra, que tinha sido recentemente liberta e tudo mais. E é basicamente isso, o resto Maria Clara vai falar mais um pouquinho. Boa noite. Eu me chamo Maria Clara, sou estudante de História na UFRN, no campus de Caicó, e eu também estou atuando como bolsista no Laboratório Humanidades Digitais. E dando continuidade, professor, pode passar o slide. Eu vou destacar como o capítulo 4 ele vai abordar o seguinte tópico: riscos espacializados e corporativos. Bom, primeiro, o autor ele vai destacar que o policiamento diferencial, ou seja, o tratamento desigual a depender do território, é uma prática antiga, mas que continua sendo estruturante no planejamento urbano, na mobilidade e na habitação. E esse controle espacial, ele ganha uma nova dimensão com o uso de tecnologias que se baseiam em dados históricos enviesados. Essas tecnologias, com o policiamento preditivo e os scores de risco, acabam reforçando a criminalização de certos territórios, especialmente aqueles que são marcados pela presença da população negra e pobre. A associação a associação entre negritude, pobreza e criminalidade não surge com os algoritmos, mas é reforçado através deles. Nesse mesmo tópico do capítulo, o autor ele também denuncia o ciclo de retroalimentação entre o racismo estrutural e os sistemas de segurança pública. O autor ele vai falar que os dados gerados por práticas seletivas alimentam essas tecnologias, que, por sua vez, legitimam ainda mais essas mesmas práticas. Além disso, há uma crítica importante à legitimação da violência policial por meio de provas frágeis, com testemunhos policiais ou os chamados kits flagrantes, que o autor vai destacar no texto, né, que sustenta a seletividade penal. E, por fim, nesse primeiro tópico, o autor ele propõe um conceito de necropolítica algorítmica para pensar como a tecnologia está sendo usada como ferramenta de gestão da morte e também como a ideia de eficiência e segurança pública encobre práticas letais e discriminatórias que atualizam as violências herdadas do período colonial. Pode passar para o outro slide.
Bom, nesse segundo tópico, criminalização das visualidades e rostos racializados, o autor ele vai começar discutindo uma ideia que ainda persiste, infelizmente, na nossa sociedade, que é a crença de que as pessoas negras e de outros grupos marginalizados, elas seriam, por natureza, mais violentas. E essa noção preconceituosa e racista, ela vai sustentar e legitimar ações de controle social por parte do Estado, como o uso excessivo da força policial. Um exemplo concreto disso são os casos em que pessoas negras foram assassinadas por policiais por eles confundirem objetos assim rotineiros, como no texto vai abordar, que os policiais eles confundiram objetos como guarda-chuva, furadeiras com armas. E esses episódios eles não são acidentes isolados, mas sim reflexos de uma construção histórica que associa a negritude ao perigo. Esse processo cria o que o autor chama de uma dinâmica de visibilidade e invisibilidades. Ou seja, os corpos racializados se tornam hiperexpostos à vigilância e à violência, enquanto suas experiências, direitos e humanidades são sistematicamente invisibilizados. O autor também vai chamar a atenção para uma tendência alarmante, que é o reaparecimento de teorias racistas como a frenologia, né, que é uma teoria do século XIX, que tentava associar traços físicos à personalidade e ao comportamento criminal. O problema é que essas ideias estão sendo retomadas e incorporadas nas tecnologias atuais, como nos sistemas de reconhecimento facial, inteligência artificial, que buscam prever ou classificar comportamentos criminosos com base na aparência. E esse tipo de tecnologia não apenas carece de base científica, mas como também reproduz estigmas profundamente racistas, ao reforçar a sociedade entre traços faciais e criminalidade. Essas ferramentas tecnológicas, elas contribuem para a desumanização de pessoas negras, especialmente no contexto brasileiro, né? Que é onde a população negra é frequentemente associada a espaços de exclusão, como favelas, empregos precários e o sistema prisional. Ou seja, nós estamos diante de uma atualização digital das mesmas violências que marcaram o passado colonial e escravocrata. Só que agora elas estão mais travestidas de neutralidade tecnológica. Pode passar, professor. Bom, nesse último tópico, o autor ele vai apresentar o conceito de deixar morrer, que é um conceito essencial para entender como o racismo vai operar de maneira estruturada na sociedade. Na lógica da necropolítica, que é um termo que se refere ao poder de decidir quem pode viver e quem será abandonado à morte, raça, classe, gênero e nacionalidade se organizam, né, na verdade, desigualdades que atravessam, inclusive, as instituições que deveriam proteger a vida. O Tarcísio ele vai citar o Foucault com a ideia de biopoder, que explica que o controle da vida se dá por meio da divisão de populações em grupos que são mais ou menos protegidos. E isso é visível no campo da saúde. Enquanto alguns grupos recebem cuidado, outros são sistematicamente negligenciados. Um exemplo disso são os algoritmos usados para prever quais pacientes precisam de cuidados médicos mais urgentes. Inclusive, o autor vai trazer estudos que mostram que essas tecnologias, frequentemente, elas subestimam a gravidade dos casos de pacientes negros, fazendo com que esses recebam menos atenção médica.
Isso acontece porque esses algoritmos são treinados com dados históricos, que já são marcados por práticas discriminatórias. E esses sistemas, eles são tratados como se fossem neutros, mas na prática eles automatizam decisões que antes já eram marcadas por discriminações. Eles aprendem a partir de dados que refletem uma realidade desigual e, por isso, acabam reforçando esse mesmo padrão. Então, na área da saúde, isso significa que os algoritmos ajudam a decidir quem será atendido com mais rapidez e quem ficará esperando. Então, o resultado disso é a produção de um cuidado seletivo que favorece pessoas brancas e ricas, enquanto marginaliza pessoas negras e pobres. Então, só para finalizar, vou destacar aqui um fenômeno que o autor vai trazer nesse tópico, que é o da desinteligência artificial, que é quando uma tecnologia, em vez de justificar, ela automatiza as injustiças já existentes. E como esses sistemas quase nunca passam por auditorias ou revisões éticas, eles continuam a causar danos reais, inclusive mortes, para quem já vive à margem desse sistema. É isso. Ok, obrigado, meninas. Miriam, Maria Clara, parabéns. A gente está com o tempo estourado, eu vou pedir que as próximas apresentações sejam mais breves. Em relação a esse tema que elas abordaram, eu acho muito semelhante, ou melhor, igual ao que acontece em abordagens policiais hoje em dia, né? Os policiais que veem pessoas negras, pessoas de comunidades pobres, tendem a criminalizar, né, a fazer abordagens mais incisivas, e o reconhecimento facial é a mesma coisa, né? Eles tendem a criminalizar corpos negros, rostos negros, né? Porque eles são feitos a partir de premissas racistas, né? Então, vamos dar prosseguimento. Capítulo 5 fala sobre como as tecnologias são sempre criadas ou pensadas a partir de perspectivas políticas, né? Ou seja, alguém pensa, é feita politicamente, e o Rubens vai trazer para a gente alguns detalhes sobre esse capítulo, para a gente poder conseguir cumprir aqui o nosso cronograma. Boa noite, Rubens. Boa noite. Bom, não tive a condição de fazer o envio de alguma coisa para os slides, mas o capítulo 5 ele tem uma peculiaridade bem interessante, que ele faz um apanhado, uma revisão dos elementos que foram trazidos, né, do capítulo 1 até o capítulo 4, para quando chegar ao capítulo 6, apresentar, digamos assim, não as soluções, talvez, mas algumas possibilidades de caminhos. O título é bem instigante, né? Tecnologias são políticas e racializadas. Então, assim, só para a gente entender, eu chego a esse texto, né? Já conheci o texto do Tarcísio, através de um outro texto do Davidson Faustino e do professor Walter Lippold, intitulado Que Humano é Esse das Humanidades Digitais, por uma crítica hacker-fanoniana ao fardo do nerd branco, em que ele cita o trabalho do Tarcísio Silva como um trabalho fundamental, justamente para a gente compreender o que ele chama, né, conceitua lá também de humanidades digitais. E eu sou estudante do Prof. História na UNEB, em Salvador, e chego justamente ao grupo de estudos, né, ao Lab Humanas, exatamente através do Prof. História. E falando do capítulo 5, eu vou retomar algumas questões importantes que Gabriel, Tiago, Adriana, Miriam e Maria Clara sinalizaram, quando o Tarcísio sinaliza o seguinte, né? Primeiro, que o racismo algorítmico, reafirmando, é uma atualização do racismo estrutural, exatamente que mantém esse grupo hegemônico, um grupo hegemônico no poder, através do que ele chama de epistemologia da ignorância. Então, quanto maior esse processo, né, do que ele chama de ignorância, maior a permanência, no caso desse racismo estrutural. E ele se preocupa exatamente em fazer esse estudo porque tem sido uma prática cada vez mais visível, principalmente agora na questão das redes sociais. E aí ele vai sinalizar que há um aumento do que ele chama de disparidades sociais, fruto exatamente desse discurso que a gente já comprovou, os colegas e as colegas já sinalizaram isso aqui, de neutralidade. Então, há um histórico social, né, ele vai sinalizar isso, há um histórico social que faz com que essa tecnologia algorítmica, no caso,
principalmente através da inteligência artificial, né, ou desinteligência, como a Declara acabou de citar no caso, vai atualizando, veja só, atualizando as opressões, ou seja pela permanência ainda do processo do colonial, né, que a gente chama de colonialismo, seja do que também da permanência do que a gente conhece como patriarcalismo. Então, isso, primeiro, no sentido geral, é isso que o capítulo 5 sinaliza. O segundo ponto que eu penso que é importante sinalizar, dentro do título maior do livro, né, IA e discriminação das redes digitais, primeiro que é um processo de ordenação racializada dos conhecimentos e também dos recursos, dos espaços e de todo o processo de violência. Então, isso permanece, e as redes sociais, né, no caso, têm servido de sustentação para essa ordenação e reordenação cada vez mais racializada. E um outro ponto que é importante sinalizar é a questão que o capítulo vai tentar, então, fazer, o livro em si vai tentar fazer um esforço, necessariamente, para compreender esse presente, que tanto nos instiga, que tanto nos incomoda, que tanto nos provoca, no caso, através desses usos e opiniões em graus cada vez mais diferentes, no caso, e também tentar compreender essas construções que devem ser interpretadas, segundo o Tarcísio, social e culturalmente. Por isso, a ideia que tecnologias são políticas e racializadas. Um terceiro ponto que é importante considerar: há uma reprodução dos desenhos de poder e opressão através do que ele chama de sociabilidades discriminatórias. Ele vai dizer, no quarto momento, que há um histórico, né? Ou seja, desde o século IX, ele aponta, né, que essa questão do algoritmo, criada lá pelo acadêmico islâmico Abu Abdullah, né, já existia esse processo, e que no século XX vai se transformar, no caso, numa sequência infinita de instruções cada vez mais precisas, implementáveis em sistemas computacionais, incluindo aí o próprio cérebro humano. Então, daí ele faz um chamamento, no caso, né? Ou seja, ele chama a atenção: olha, no mundo cada vez mais acelerado, e isso é proposital, a gente tende a esquecer e até muitas vezes apagar a história, né? Exatamente por conta dos interesses cada vez mais hegemônicos. Daí, ele fala que urge, né, dar um passo atrás para que a gente consiga ver além. Né? A questão é que, assim, né, desde o advento, né, do surgimento da internet, depois do processo das redes sociais, é como se elas surgissem e automaticamente a gente fosse utilizando, e sem muito processo de reflexão. Então, o Tarcísio vai dizer assim: olha, é preciso parar um pouco para a gente mergulhar nesse processo, entender um pouco, mas é um mergulho que a gente vai ter que dar um passo atrás, né, fazer tipo assim, olhar de fora, no caso, né, para olhar um pouco daqui, para dizer o que é que está acontecendo, para a gente tentar ir além e fazer esse processo de compreensão. Para mim, eu acho importante quando deixam perguntas, né? E o Tarcísio deixa duas perguntas que são, assim, bem instigantes. A primeira é a seguinte: o que as tecnologias permitem fazer, vejam bem, e como elas são construídas para permitir, impedir ou promover determinadas ações, determinados comportamentos e também determinadas relações? Essa é a primeira pergunta que não pode deixar calar. E segunda é como essas tecnologias podem ser interpretadas e ter impactos distintos para grupos diferentes em posições sociohistóricas diametralmente opostas. Daí ele vai fazer, então, ao longo do capítulo, vai passar pela questão da cidade, da própria racialização no processo da cidade. Ele vai dar um exemplo também da relação entre ciência e racismo, através do objeto lá do espirômetro, no caso. Ele vai trazer a questão da Sueli Carneiro, falando a questão do dispositivo de racialidade, ou seja, há imbricações das próprias relações sociais na tecnologia. Ele vai trazer também a questão da própria base de dados, que já foi amplamente apresentado aqui, e das complexidades, das implicações disso. E, por fim, ele vai trazer a questão da própria discussão entre democracia racial e da entre aspas, neutralidade na tecnologia. E finalizando com a questão da chamada violência pervasiva, que vai, de formas outras, se reinventando e cada vez mais tomando esse espaço. Por fim, sinalizo lindo o trecho final, exatamente, do capítulo, em que ele nos convoca, por isso que eu falo que o capítulo 5, ele revisa exatamente os elementos que foram trazidos por Gabriel, né, quando ele chama da questão da tecnologia perversa, por Tiago, quando principalmente trata da questão
do modelo indutivo, né? Eis a questão, ele faz com que a gente passe a acreditar nesse processo. Adriana, da questão da ausência de neutralidade, dessa visibilidade seletiva e cada vez mais desigual. E quando Miriam e Maria Clara tratam essa questão da necropolítica, do que um colega aqui na UFBA, no caso, numa atividade da área do direito, falando exatamente sobre essa questão do reconhecimento facial, quando ele chama de terror racial, né? Então, ele vai encerrar o capítulo sinalizando o seguinte: como nos disse o poeta e pesquisador Amiri Baraka, ainda antes de toda a bibliografia que vimos no capítulo 5, as tecnologias têm ethos, que podem representar e reproduzir valores dos seus criadores. Apenas quando reconhecemos isso, podemos imaginar e construir outras alternativas e modos de nos relacionar com tais tecnologias. Reimaginar o que podem ser as tecnologias é essencial para pensarmos reações e remediações possíveis no presente, ou seja, no hoje, como vai ser apresentado no capítulo 6. Então, esse foi o capítulo 5. Obrigado, companheiro Yuri. Valeu, Rubens. Parabéns pela explanação. Excelente. Agora, como a gente pode remediar, né? Ou seja, existem formas de resistência a esse racismo algorítmico? Então, vamos acompanhar o capítulo 6, peço também brevidade às meninas, tá sob cargo de Ana Amélia e Cleisilene. Boa noite, gente. Vamos lá. Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Ana Amélia, sou professora do Instituto Federal do Ceará, aqui no campus Maranguape, município aqui da região metropolitana de Fortaleza. Queria agradecer à professora Vanessa pelo convite, né, em colaborar com essa reunião aqui do grupo. Eu estou aqui com a minha orientanda do Prof. História, a Lene. Ela, em seguida, ela vai falar aqui. Lene é professora da rede municipal aqui de Fortaleza. E, enfim, então, vamos lá. O capítulo 6, ele faz, vamos dizer assim, um fechamento dessa discussão que já foi pontuada aí por todos os colegas, né, nos capítulos anteriores, que são, vamos dizer assim, capítulos que problematizam e refletem muito sobre todos esses problemas, essas questões que já foram colocadas. E aqui no capítulo 6, o objetivo do autor é exatamente apresentar propostas, que seriam propostas, eu coloquei aqui de reações, né, de ações, que poderiam ser traçadas, ou que vêm sendo traçadas, na verdade, por ativistas, desenvolvedores, cientistas de diversos interesses e disciplinas, a fim de combater essa algoritmização do racismo, né, que é um termo que é utilizado pelo autor. Então, eu vou passar aqui para a Lene, ela vai fazer aqui alguns apontamentos iniciais, e depois eu complemento a fala dela. Boa noite, a Ana Amélia já me apresentou, eu vou me dispensar bem rápido mesmo, por conta do tempo. Como a Ana Amélia falou, né, que o autor ele vai mostrando reações e reações, comprovado assim, ele aponta que existe uma discriminação racial dentro do algoritmo, né, então é um algoritmo bem discriminatório. E algumas reações que ele vai mostrando alguns exemplos, que o algoritmo, ele também se sobrepõe, também o algoritmo da sociedade, né? Então, nós temos mobilizações públicas que já foram vivenciadas desde o período da pandemia, que ele só cita um exemplo lá na Inglaterra, em que foi preciso ter esse distanciamento. Então, os alunos, para poder serem aprovados nas universidades, teve um ranqueamento que não condizia com a realidade de cada estudante. Então, teve protestos, tanto que os alunos fizeram cartazes dizendo, foda-se, né, desculpa a palavra, mas foram assim, vai para lá algoritmo, porque o algoritmo ele não conhece a minha necessidade, ele me desconhece, né? E eu achei bastante interessante que ele reforça que esse laço, né, que as Big Techs, elas sabem dessas reações, elas tentam compactuar, né, com esses movimentos, essas políticas, mas ao mesmo tempo que elas fazem algumas concessões, elas também têm uma lógica, né, como é que se diz?
já perdi, capitalista, né? Neoliberalista, desculpa a palavra, neoliberalista, que elas fazem também a propaganda de regulação, né? Elas fazem um lobby para poder também ficar por par da regulação, porque a intenção dessa lógica neocolonial, neoliberal é não ter essa igualdade, né? É o que a gente vê também aqui no Brasil, né? A gente está vendo esse grande embate aí entre a regulação e as big techs interferindo justamente nessa regulação, né? E eu achei também, avançando um pouquinho, ele vai trazer outros modelos também de reação, que é assim, essa discriminação racial ela também não passa despercebida. Nos Estados Unidos, quando teve a propagação, a difusão, a popularização dos navegadores, foi criado um navegador que era o Blackbeard, porque a comunidade negra dos Estados Unidos percebeu que os navegadores tradicionais, eles eram realmente tendenciosos. E eles criaram o Blackbeard, que era um navegador voltado para a comunidade negra, para poder dar representatividade, fazer essa luta pela causa negra. Aí ele vai citando também outros mecanismos, né, outros aplicativos que também servem para poder fazer, desconstruir, né, essa descriminalização. Ele vai citar a questão dos filtros no Instagram para poder valorizar a beleza negra. Aí ele vai dizer que esses filtros eles são fundamentais para poder, é uma forma de ensinar através da literacia racial e estética, né, e valorizar a representatividade negra dentro das redes sociais, né, do algoritmo, para poder quebrar essa lógica neoliberal, né. Uma coisa também que eu achei muito interessante, que ele fala, que essa regulação das redes sociais é usado uma sigla que é a FAT, né, esse debate étnico, que é isonomia, prestação de contas e transparência, né? Eu traduzi aqui, mas ele traz a parte em inglês. Eu achei muito interessante que ele disse assim, para a gente poder superar isso aí, a gente tem que ir além desses conceitos éticos. A gente tem que ir para o conceito de justiça. Aí eu fiquei refletindo, mas por quê? Aí eu cheguei a uma conclusão aqui, porque quando você fala de ética, isonomia, transparência e prestação de contas, né, que ele fala aqui, esses conceitos, ele traz para a gente uma certa aceitação e naturalização. E ele nos chama bastante atenção que esses conceitos, eles não são neutros, eles são tendenciosos. E ele bota para a gente poder avançar para o conceito de justiça, por quê? Porque a justiça ela vai refletir, né, ela vai trazer a reflexão sobre a igualdade, sobre a questão da opressão, e ele é bastante a favor. E lá no final do texto ele fala que uma das saídas é esse estudo racial, né, sobrepor, além dos conceitos éticos, os conceitos também de justiça, para a gente poder refletir essa discriminação algorítmica, né, esse racismo algoritmo que a gente consegue ver aí nas redes sociais. E ele fala aqui, eu vou fazer só uma citação rápida, já no final do texto, o coração da questão, ele diz que é político, social e econômico, não apenas um problema tecnológico ou matemático. E, portanto, os estados deveriam estabelecer comprometimento legal para realizar um amplo escrutínio dos potenciais discriminatórios contra minorias raciais e étnicas. Ele aponta que uma das soluções seria essa, né? Regularizar com base, visando nesse conceito de justiça, refletir sobre a opressão e a representatividade, né? Mas aí eu botei até aqui no meu texto, eu botei até uma pergunta, né? Será que os estados estão dispostos a esse compromisso? Né, o avanço que a gente está vendo aí, né, o avanço da direita, o avanço da ala conservadora, ele está indo totalmente contra o que a gente deseja, né? Então, assim, é só resumindo mesmo, mas ele diz que para a gente poder superar
a gente tem que realmente refletir, além do ético, dos conceitos da ética, para a justiça. Aí seria uma das soluções. Então, muito obrigado, bem rápido. Yuri, bem rapidamente aqui, eu vou complementar aqui a fala Posso ficar à vontade, professora. Tá. Volta para o primeiro ponto, por favor, para o slide anterior, porque, assim, deixa eu explicar aqui para vocês. O que é que o Tarcísio faz nesse capítulo? Depois de toda a discussão que ele faz nos capítulos anteriores, ele vai apresentar aqui, ele lista, vamos dizer assim, ele organiza o capítulo a partir daquilo que ele considera como 5 reações, remediações e invenções que são importantes e que ele entende que são essenciais para o combate a essa algoritmização racial, tá? Então, que 5 ações, reações, invenções, remediações e invenções são essas? A primeira passa por uma questão de auditorias e consciência pública. Essas auditorias, ela consistiria, por exemplo, na reunião de evidências sobre a fragilidade dos sistemas algorítmicos, que foi um ponto que já foi discutido anteriormente aí pelos colegas. E aí ele coloca que isso, né, isso passa, inclusive, pela compreensão de que nós não temos uma tecnologia neutra, eu acho que isso é um princípio básico, e essa compreensão, ela já é comum a todos nós aqui. Então, ele entende que é preciso que haja um processo, vamos dizer assim, de auditoria, né, para que haja, a partir daí, uma consciência pública, que é exatamente isso que nós estamos fazendo, né, hoje, discutindo, por exemplo, de como as redes sociais, por exemplo, elas estabelecem filtros, os bancos de dados também selecionam aquilo que, vamos dizer, perpetua e repercute o debate racial, mas querendo se passar por uma questão de neutralidade. Então, isso seria um ponto. O segundo ponto seriam mobilizações públicas, né? Realização de protestos, denúncias que visam expor e combater essa lógica discriminatória de algoritmos. Além, citou o caso aí de uma universidade nos Estados Unidos que estava fazendo um processo de seleção, utilizando algoritmos para um processo de seleção, e os algoritmos eles estavam priorizando, por exemplo, estudantes brancos, obviamente, classe média alta, em detrimento da população afro-americana, né? Então, isso gerou protestos, né? E ele vai citar outros exemplos, mas nesse ponto aqui, o autor coloca certos limites, porque quando essas movimentações, essas mobilizações públicas, elas acontecem, vamos dizer assim, com empresas, com instituições, que não têm, vamos dizer assim, uma ampliação, um impacto gigantesco, vamos dizer assim, no sistema financeiro ou econômico, nacional ou internacional, essa mobilização ela até gera um certo resultado. Mas quando se trata, por exemplo, de gigantescas corporações que possuem contratos com governos, com o mercado financeiro, essas mobilizações públicas elas já não têm tanta eficácia assim, né, como se tem com outro tipo de organização. Yuri, você pode passar, por favor? Bom, o terceiro ponto tem a ver com resistência pelas invenções. Eu achei isso aqui, reinvenções, eu achei isso aqui muito interessante, né? Aqui o autor propõe, por exemplo, que as tecnologias elas possam ser reconfiguradas e apropriadas por sujeitos racializados, né? E que essa apropriação ela seja utilizada para fins emancipatórios e pedagógicos. Então, ele cita o caso, por exemplo, do Blackbird, que é um navegador que foi desenvolvido a partir do Mozilla. Ele foi desenvolvido lá nos Estados Unidos, né? Foi criado em 2008, e a ideia do navegador foi exatamente direcionar o navegador para usuários afro-americanos, abordando conteúdos que envolvessem o público afro-americano, né? Ele tinha 2 características principais. Primeiro, que era recomendar conteúdo produzido por afro-americanos para quem buscasse, né, os conteúdos ali no buscador, e ele também destacasse no navegador iniciativas de angariação de fundos para fins sociais de combate ao racismo, né? Então, a ideia dos criadores do Blackbird era exatamente não apenas reproduzir ou criar um novo modelo de navegação,
né? Mas que esse modelo de navegador, ele tivesse aí um componente racial que pudesse ser utilizado em prol do combate ao racismo dentro desse universo digital. Aí pode passar para o outro, Yuri, por favor. Gente, esse ponto 4, formando novos olhares, eu achei isso aqui essencial, genial, né? Que era promover a diversidade demográfica das pessoas que desenvolvem a materialidade das tecnologias. Então, formar cientistas, engenheiros de computação, demais desenvolvedores, que sejam pessoas negras, né? Pessoas da população que é discriminada, indígenas também, ele também cita o caso aqui também da população indígena, apesar de que ele também pontua aqui que a maioria das profissões, das grandes, vamos dizer assim, dessas grandes big techs, né, que são profissões que têm maior impacto, por exemplo, esses cargos eles estão sob o oligopólio dessas big techs e geralmente são vamos dizer assim, são cargos, são funções em que não há muito a preocupação com isso, né? De toda forma, ele aponta, né, a questão da falta de representatividade, tanto de mulheres negras e indígenas, nesses campos de inovação e tecnologia no Brasil, né? Então, acho que ele aponta aqui uma saída, acho bem interessante, que é exatamente aumentar essa representatividade dentro do campo que produz essa materialidade tecnológica. E, por último, né, regular para além dos princípios éticos, né? Ele fala lá de que já existe uma discussão, um debate sobre a questão ética no uso das tecnologias digitais, enfim, mas ele aponta que esses princípios éticos, eles são muito genéricos, né? Eles basicamente passam por critérios, por exemplo, de transparência e de equidade. Mas aí ele pontua justamente que para haver uma ação efetiva, eficaz, de combate a essa algoritmização racial, é preciso que haja um engajamento político, e o engajamento político que se faça a partir das desigualdades raciais. Então, o que ele propõe é que haja, por exemplo, uma transição aí do que ele chama, por exemplo, de uma ética dos dados para, na verdade, uma ideia de justiça dos dados, né? E essa justiça estando pautada exatamente também no princípio de uma justiça racial. E aí, para finalizar, né, o objetivo, portanto, dessa transição que ele propõe seria desfocar a fonte dos problemas das máquinas em si, das redes sociais, enfim, e jogar a luz justamente para a sociedade onde vivem as pessoas que criam essas máquinas, que produzem essa materialidade tecnológica, né, que são exatamente essas pessoas que reproduzem todas essas práticas raciais que já foram colocadas, racistas, práticas racistas que já foram colocadas pelos colegas aí nos capítulos anteriores. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigado, professor. Excelente. Nós tivemos aí alguns indícios de como resistir, né? Na verdade, não é uma tarefa fácil, né? Tem que ter amplas frentes de atuação, né? Mas a gente já tem aqui alguns indícios de como a gente pode trabalhar para combater esse racismo algorítmico. E agora eu passo a palavra para Danilo, vai ter uma fala concludente com Flávia, para a gente poder ir encaminhando para o final da nosso debate. Danilo, boa noite. Oi, boa noite. Flávio não vai estar conosco, né? Então, vai ficar comigo. Yuri, vou tentar ser breve, tá bom? Eu sou Danilo Nogueira, eu sou professor de História da Rede Estadual de Educação Básica do amado Estado do Rio Grande do Norte e sou mestre pelo Prof. História do Núcleo UFRN. Bem, no pós-fácil, e aí é preciso destacar que esse pós-fácil ele vem 2 anos, quase 2 anos, após a primeira edição do livro, que sai em formato de e-book, né? E esse é o pós-fácil da edição impressa. Nesse pós-fácil, o Tarcísio ele traz para a gente a atualização
de alguns temas que são falados durante todo o livro, mas que, como tudo, né, acontece desde 2020, pelo menos eu tenho essa impressão, desde a pandemia, como tudo, as coisas são tão aceleradas que a gente está escrevendo as coisas, acaba e acontece um monte de coisa na sequência sobre aquilo que foi falado, né? Então, Tarcísio, ele estrutura essa discussão do pós-fácil, digamos assim, em 4 itens, né? Então, um primeiro item é sobre a discussão ética, e aí, na melhor das hipóteses, dá para se dizer que é uma discussão fictícia, né? Na pior, que é hipócrita, dos criadores de IAs, desses algoritmos, dessas grandes plataformas. Que ele vai dizer o quê? Esse pessoal, no lugar de fazer uma autocrítica, enfrentando os reais problemas, que é a precarização do trabalho que isso tem gerado, a grande quantidade de recursos materiais e poluição que gera esse tipo de atividade, o próprio racismo, xenofobia, discurso de ódio e vários outros problemas do tipo que se manifestam, eles vão para uma discussão de ficção, de filme, que IAs tomando autoconsciência e se voltando contra humanos. E aí ele vai dizer, isso aí é quase que uma cortina de fumaça, né? O que é que se tem que prestar atenção de fato? E aí ele lista 3 itens, né? Então, um primeiro é que a grande discussão que envolve todo, digamos assim, os entusiastas, né? O entusiasmo sobre as IAs generativas, né? Coisas como o ChatGPT, o Midjourney e outros, que vão gerar textos, imagens, enfim. Para quem é da área, se diz que esses modelos de linguagem, eles são os chamados papagaios estocásticos, que é o quê? É um modelo que ele vai até gerar um texto escrito ou imagem coeso, que tem uma coerência, mas que ele não compreende, ele não consegue compreender aquilo que ele processou, né? Então não tem consciência daquilo que ele processou. Logo, não existe IA generativa. O Tarcísio é categórico nesse sentido. O que é que existe? Existem sistemas algorítmicos derivativos, que é o quê? Essas IAs não estão criando nada novo. Elas estão reproduzindo a partir da imitação de todo o acumulado do conhecimento cultural, tecnológico e científico da humanidade. E um acumulado que é realizado sem nenhum critério, sem mediação, sem respeitar garantias de direitos e liberdades individuais, sem respeitar direitos de propriedade, muitas vezes, e sem se responsabilizar por nada disso, né? Sem falar em todos os problemas não assumidos em relação à poluição, ao uso desenfreado de recursos energéticos para manter tudo isso funcionando. E que, segundo o Tarcísio, né, está longe de ainda ser viável economicamente como as empresas desejam. Então, esse é o primeiro ponto que ele vai trazer, né? Tudo isso é um truque, é uma cortina de fumaça, é um embuste, né? Aí quem está dizendo sou eu, né? Tarcísio não usa palavras tão pesadas. Mas, enfim. O segundo ponto que ele traz para a gente é sobre a resistência à vigilância biométrica em massa. Eu não sei se o Yuri viu isso, eu tenho percebido, tenho andado por Natal em diversas partes da cidade, ali na Praça dos Gringos, em Ponta Negra, ali em Cidade Satélite, eu fiquei assustado com postes que são... A única função deles é ter 4, 5 câmeras, né, 360, filmando, gravando as pessoas que estão lá, né? E aí eu acredito que faz parte desse processo de vigilância biométrica em massa. Mas não só isso, por exemplo, também quem é daqui de Natal pode se lembrar que ali por volta de 2018, para você ter acesso à carteira de estudante, você tinha que passar por um processo lá na empresa
que os caras tiravam foto sua de perfil, de frente, de lado, de todo jeito, colhiam suas impressões digitais. Enfim, por que eu estou falando disso? Tarcísio vai falar o seguinte: para a gente resistir a essa vigilância biométrica em massa, a gente tem que entender ao que a gente tem que resistir. E a gente tem que resistir à convergência de interesses entre os entes públicos de segurança e de defesa, que têm interesse em consumir essas tecnologias, e a iniciativa privada, as empresas produtoras dessas tecnologias de vigilância biométrica em massa, que tem nos estados seus principais clientes, tá? E aí, assim, o que é que ele traz? O discurso político, em todos os espectros, né, da esquerda, passando pelo centro até chegar à direita, tem se valido dessa ideia de que existe uma eficiência nesse tipo de vigilância. E cientificamente isso não é comprovado. Na verdade, há dados que mostram que muitos dos alertas desses sistemas de vigilância são falsos, né? Digamos, alerta que tem um problema, mas no final, quando você vai ver, não tem de fato, né? E aí acaba gerando um problema que existia, por exemplo, que um professor de ciência política que eu tive, né, o Rodrigo Suassuna, lá de Brasília, ele pesquisou isso, né, e mostrava a abordagem policial, os caras abordando jovens negros porque viam como suspeitos de alguma coisa, né, de vadiagem, de criminalidade, que inclusive são termos que são usados, mendicância, são termos que são usados nos editais públicos para contratar esse tipo de tecnologia, né? Então, quer dizer, essas IAs, que teoricamente seriam mais eficientes do que PMs, elas estão fazendo a mesma coisa que os PMs fazem, partindo de preconceitos raciais nessas abordagens, né? Então, tem tão pouca eficiência quanto, é isso que os dados estão mostrando. Mas o lobby das empresas é muito forte e, politicamente, na sociedade, há digamos assim, uma adesão, né, a esse discurso de que é eficiente. Tanto que estudos mostraram que das 26 capitais, nas últimas eleições municipais, 17 prefeitos tinham propostas de vigilância biométrica. E, por fim, para encerrar, Tarcísio Silva mostra para a gente a importância de atentar e se mobilizar pelas legislações antirracistas para sistemas algorítmicos. E aí ele cita casos do sul da África, dos Estados Unidos, da Europa e do Brasil, né? Os avanços entre mortos e feridos, digamos assim, né, com suas limitações todas, que têm existido. Então, no sul da África, ele fala de uma carta assinada por vários países da região, em que há um compromisso com a formação curricular ética decolonizadora, inclusiva. É um grande marco, Tarcísio aponta. Nos Estados Unidos, a gente tem um avanço na legislação, baseando-se em 5 áreas principais, né? Que seria avisos e explicações, privacidade de dados, proteções contra discriminação algorítmica, alternativas humanas, segurança e eficiência. Embora seja um avanço, existem essas 5 áreas prioritárias, ainda se continua no problema de que muitas vezes isso é apenas no âmbito da autogestão das empresas, de deixar da parceria para que as empresas definam, que aquilo seja apenas não regulatório, mas apenas recomendatório, digamos assim, né? Na União Europeia, e aí essa é uma avaliação que eu faço, me parece que há um avanço nessa legislação, sobretudo porque acontece lá uma questão que é a responsabilização por nível de risco. Então, as empresas teriam
ser responsabilizadas e propor soluções de acordo com o risco das tecnologias que elas oferecem. O grande problema é quem vai definir esse risco, né, que também passa pelo mesmo problema que acaba acontecendo nos Estados Unidos, que é aquela questão de ficar um pouco na mão da iniciativa privada ou eles terem grande influência sobre isso. Um problema também muito grave na União Europeia é que essa proteção que se avança para os cidadãos europeus não se aplica aos grupos migratórios, né? Então, eles ficariam como pessoas de segunda categoria e com menos direitos e, portanto, mais expostos à vigilância. E, por fim, no Brasil, a gente tem o caso das duas PLs que tentam regular as IAs, que a primeira é a PL 21 de 2020, que é uma coisa que passou no Congresso, assim, feita à mão das corporações de tecnologia, que queria apenas definir, em linhas gerais, os princípios de como se organizar a IA, nada de responsabilizar nem regular nada, e que não teve grande participação nem discussão pública no Brasil. E a PL 2338, de 2023, que aí essa sim já tem mais participação, embora não do jeito que se queira, com a inclusão de grupos LGBTs, de mulheres, de negros, mas que já teve mais discussão e representa, sim, um avanço em relação à PL 21 de 2020. Então, é isso que o Tarcísio traz para a gente no Pós-Fácil. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, Danilo. Obrigado. É sempre um prazer ouvi-lo. E eu acho, Danilo, que essa mensagem central do livro assim, talvez a gente nunca seja uma democracia digital, né? Vai demorar muito para chegar nesse ponto. Mas o autor nos convida a conhecer, né, esse tema e tentar transformar, lutar por uma sociedade mais justa, mais inclusiva e menos racista. Eu acho que essa é a mensagem que a gente precisa ter em mente e seguir em frente, né? Então, eu quero agradecer a participação de todos. A gente não vai ter tempo para mais muita coisa, né, já que nosso horário estourou. Eu aprendi muito com vocês, foi muito bom participar aqui da mediação desse debate. Espero que vocês tenham gostado, todas as discussões foram ótimas. A gente conseguiu abordar aqui temas muito importantes e conseguir, talvez, dar uma introdução ao que a obra apresenta, né? A gente não teve tempo para discutir muita coisa, que é uma coisa muito sucinta, mas foi muito produtivo. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, certo?